Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à segunda videoaula do projeto Elizabeth Cheerleaders. Esse projeto recebe apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a CECEL, de Mato Grosso, a partir do edital Movimentar do programa Mais MT. Eu me chamo Patrícia, sou professora de Educação Física deste projeto e nesta videoaula irei apresentar para vocês a introdução ao cheerleading. Vamos lá? Mas afinal, o que é cheerleading? Cheerleading é um esporte que envolve animadores de torcida. Então, toda vez que vocês verem o termo cheerleading, pensem que é o esporte dos animadores de torcida. A palavra cheerleading vem do inglês, sendo cheer, na tradução literal, significando animação, e leading, liderança. Na imagem eu trouxe para vocês para exemplificar. Nós temos duas meninas sorrindo, buscando trazer animação, alegria com os pompons, juntamente com o mascote. É muito comum nós vermos então esses atletas, líderes de torcida, animadores, em filmes norte-americanos, certo? Sempre tem ali buscando animar os atletas que estão jogando, a torcida. Essa é a função deles, praticar um esporte que anime quem está ali presente. Mas de onde surgiu a ideia de criar o cheerleading? De onde surgiu a ideia de ter um grupo de pessoas animando torcidas, animando equipes? Essa ideia surgiu no ano de 1877, na Universidade de Princeton, que fica localizada nos Estados Unidos. Naquela época, uma equipe formada apenas por homens teve a ideia de animar torcidas e equipes durante partidas de futebol americano. Então, eles pensaram que dava para ser melhor, dava para trazer mais ânimo ali para quem estava praticando esporte, para quem estava assistindo, e decidiram se organizar para animar quem estava ali presente. Porém, como eu mencionei, em 1877 haviam apenas homens, até porque haviam aquelas questões de quem poderia praticar os esportes. Naquela época, a prioridade era para os homens. Em 1940, houve uma mudança. Os homens precisaram ir às guerras e as mulheres, então, puderam começar a praticar o cheerleading. Começaram a poder participar dessas apresentações, desses momentos de animar torcidas e equipes. Mas o cheerleading, com o passar dos anos, ele foi se organizando em modalidades. Então, lá em 1877, nós tínhamos animadores de torcida, uma equipe apenas formada por homens, para animar partidas de futebol americano, realizando algumas habilidades, misturando elementos de ginástica, misturando um pouco de dança, trazendo gritos de guerra. Mas, com o passar dos anos, foi se trazendo outras formas de animar uma torcida, de praticar esse esporte. E quais foram essas outras formas? Vou trazer aqui para vocês quais são elas. A primeira modalidade de cheerleading, de fazer essa animação, que nós vamos mencionar agora, é a modalidade All Stars. São equipes especializadas em competição. Então, eles vão animar quem está ali presente no evento, mas eles vão fazer isso buscando uma premiação. O que eles fizerem vai valer uma pontuação, que será colocada num ranking para determinar quem receberá o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Então, essa é a primeira modalidade de cheerleading que eu estou apresentando para vocês. Aqui na imagem, nós temos uma equipe, neste momento, de competição. E observem, logo aqui atrás, a
Federação Internacional de Equipes All-Stars, de equipes especializadas em competições. Nessa imagem, nós estamos mostrando para vocês um campeonato mundial de cheerleading. E aqui na nossa direita, nós temos ainda a imagem da Federação Norte-Americana de Equipes All-Stars. Então, percebam que tem uma organização para essa modalidade, em que as equipes vão competir seguindo uma série de regras. A segunda modalidade de cheerleading é a modalidade de líderes de torcida escolares. Nessa modalidade, os praticantes fazem parte ou da educação básica ou do ensino superior. Esses praticantes, eles realizam a animação da torcida para torcer para outros esportes, ajudando a unir os estudantes ali daquela instituição escolar. Então, nós temos aqui na imagem um exemplo. Essa equipe de líderes de torcida está buscando animar os presentes, né, os que estão assistindo a partida de futebol americano. Então, eles vão buscar trazer essa animação para unir a instituição escolar. Essa modalidade de cheerleading é a que nós mais vemos em filmes norte-americanos. Quando nós vamos assistir, principalmente filmes adolescentes, a gente consegue ver muito claro a presença do cheerleading nesses filmes. E é a partir dessa modalidade escolar que a gente tem mais contato, então, com os líderes de torcida no nosso país, no Brasil, porque fica mais visível. Inclusive, no nosso país, a modalidade de cheerleading escolar foi a que possibilitou a popularização do esporte no nosso país. Só que no caso do Brasil, assim como nos Estados Unidos, o desenvolvimento surgiu a partir das universidades. Então, no Brasil, a modalidade mais forte do cheerleading é o cheerleading escolar com os universitários no ensino superior. Né? Então, nos Estados Unidos surgiu com universitários e popularizou o esporte lá. No Brasil, seguiu o mesmo caminho, com as atléticas dentro das universidades, que o cheerleading acabou se tornando mais popular. Mas, dentro das escolas, agora no Brasil, está iniciando esse movimento de popularização do cheerleading na educação básica, mas ainda é algo recente. O foco no Brasil é o cheerleading escolar nas universidades, no ensino superior. Outra modalidade que nós temos do cheerleading é a modalidade de recreação, né, os líderes de torcida de recreação. Essas equipes, elas buscam animar a comunidade. Ela se organiza para isso. Ela não tem a preocupação de competir. Ela pode competir se tiver a oportunidade, mas não tem essa preocupação. Elas se preocupam em animar a comunidade, não só dentro da escola. Pode ser em um evento do próprio bairro, ou fazer apresentações em escolas, sem se preocupar em animar um esporte específico ou competir. Essa modalidade é a modalidade do projeto Elizabeth Cheerleaders, que é o nosso projeto na nossa escola. Como no nosso estado, em Mato Grosso, não tem equipes de líderes de torcida em escolas do ensino básico, ensino fundamental ou médio, a nossa equipe é uma equipe de líderes de torcida de recreação. Nós acabamos praticando o cheerleading, mas focado em apresentar, seja na nossa escola, seja em algum evento de ginástica, algum evento externo, sem a preocupação de competir, porque aqui nem tem competição de líderes de torcida da educação básica, e sem preocupar exatamente em torcer para um esporte específico, por exemplo.
A última modalidade que nós trazemos aqui do cheerleading é a modalidade das líderes de torcida profissionais, as Pro Cheerleaders. Essa modalidade corresponde a equipes com dançarinas profissionais. Essas mulheres, essas dançarinas, elas sabem vários tipos de dança, pode ser jazz, pode ser dança contemporânea, balé. Elas trazem esse conhecimento da dança para apresentações de animação de torcida dentro de ligas nacionais. Então, aqui nas imagens eu trago de exemplo para vocês. As líderes de torcida no campo de futebol americano, no hóquei, no basquete. Nos Estados Unidos, é muito mais popular essas líderes de torcida do que no Brasil, por exemplo. Né? Essas líderes de torcida, que são dançarinas profissionais, elas geralmente se apresentam antes das partidas, nos intervalos das partidas, ou até mesmo ao final das partidas. No Brasil, como aqui, a modalidade mais em destaque é a modalidade escolar, dentro das universidades, ainda está engatinhando esse processo de líderes de torcidas profissionais antes de partidas de alguns esportes. E ainda o foco aqui no Brasil, por exemplo, das Pro Cheerleaders, está sendo em partidas de futebol americano, que é um esporte que também tem crescido no Brasil. Né? Então, no Brasil, essa modalidade ainda está em crescimento. Não é tão popular como o cheerleading escolar, mas é uma modalidade que no nosso país também está crescendo. Só que se a gente não vê muito no Brasil, a gente consegue ainda ver essa modalidade se você assistir alguma liga internacional, né? Uma liga norte-americana, por exemplo, a NFL, que é do futebol americano, a NBA, que é de basquete, e a NHL. Se você for assistir uma partida dessas ligas, você vai conseguir assistir essas líderes de torcida. Pensando então que o cheerleading ele tem essas modalidades, em 1987 foram criadas algumas normas de segurança do cheerleading. Então, após 100 anos de criação do esporte, pouco mais, né, 110 anos já de criação do esporte, foram criadas as primeiras normas de segurança do cheerleading, porém focadas no cheerleading All-Stars, nas equipes competitivas, no cheerleading de recreação e no cheerleading escolar. Essas normas de segurança, elas visam orientar os praticantes, porque lá na criação em 1877, eles já traziam elementos da ginástica para as apresentações de cheerleading. E nós sabemos que alguns elementos de solo, alguns elementos aéreos, algumas habilidades em grupo, elas são perigosas. Então, precisa de uma orientação para garantir ou, pelo menos, aumentar a segurança dos praticantes, dos atletas. Essas normas de segurança, elas organizam o esporte do nível 1 até o nível 7. Atualmente, em 2022, a gente tem essa organização, sendo o nível 1 o mais básico e o nível 7 o mais avançado. Sobre esses níveis, eu irei mostrar para vocês agora quem orienta essas normas. Então, nós temos a Federação Norte-Americana das equipes All-Stars. Como eu disse para vocês, as normas foram pensadas para as equipes, as modalidades All-Stars, de recreação e escolar. Então, nós temos a Federação Norte-Americana dos Estados Unidos, de equipes All-Stars. Ela traz no site, que eu estou mostrando agora para vocês, todas as orientações. O que é ser da equipe All-Star, da modalidade All-Star? Quais são as regras, né? A segurança dos atletas, a segurança das equipes, os equipamentos que devem ser utilizados, o espaço apropriado para a prática, os conhecimentos que os professores precisam ter,
Tudo isso é mencionado pela Federação Norte-Americana de Líderes de Torcida, da modalidade All Stars. Neste site, vocês conseguem identificar todas as regras, como funcionam as competições, tudo o que você precisa saber sobre isso. E por que eu trouxe primeiro o site estrangeiro, o site dos Estados Unidos? Porque foi lá que surgiu o esporte. Portanto, eles têm uma organização mais desenvolvida que o Brasil, que daqui a pouco eu vou mostrar por que a gente olha mais para o que está escrito em inglês. O Brasil tem uma história mais curta, né, em contato com o cheerleading. Nos Estados Unidos, por já ter mais de 130 anos de cheerleading, eles têm uma organização que consegue nos orientar de uma forma bem mais específica pelas experiências que eles já tiveram. Outro local que vocês podem buscar informações sobre essas normas de segurança do cheerleading é o site Varsity, que é uma organização que rege o cheerleading, que organiza essas normas, essas regras. Então, nós temos aqui as orientações sobre as equipes escolares. Lembrando que quando eu falo equipe escolar, eu estou falando educação básica, ensino fundamental e médio, e ensino superior, as equipes universitárias, e do ensino tecnológico também. Então, aqui no site da organização Varsity, a gente tem as orientações sobre as modalidades escolares, a modalidade competitiva, que é o STARS, a idade, né, sendo o jovem, a criança, o adolescente, até chegar no adulto. Tudo que vocês precisam de orientações tem aqui neste site. Inclusive sobre competições, formação de treinadores, equipamentos, uniforme, tênis, pompom, megafone, tudo que precisa utilizar tem aqui nesse site também para orientar. Quais são as normas de uniforme, porque também tem as regras de quais tipos de uniforme podem ser utilizados, também tem nessa organização. Vocês conseguem encontrar com detalhes as orientações. E dentro dessa organização, como eu disse para vocês, o objetivo dela é trazer as regras, as normas, organizar partindo do nível 1 ao 7. Então, vocês vão encontrar, aqui eu trago um exemplo de normas, né, literalmente as regras. Temos aqui, então, as regras de 2020 e 2021. Essas regras, como o nome aqui já menciona, são as regras para o cheerleading de recreação. Então, nós temos aqui todas as orientações que o professor, o treinador precisa ter ciência. E aqui embaixo, nesse regulamento, nós iremos encontrar a divisão por níveis. Então, nós temos aqui quais são as habilidades do cheerleading, lembrando as modalidades. As habilidades serão mencionadas daqui a pouquinho, tá? Quais são as habilidades do cheerleading, para vocês entenderem melhor. Mas aqui no regulamento ele mostra exatamente o que precisa ser apresentado, o que é preciso ser feito para animar a torcida. O que eles fazem para animar? No regulamento tem. Então, nós temos aqui do nível 1 ao 4, o standing tumbling, que são as acrobacias paradas, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos tudo o que precisa ser feito no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4. Nós temos aqui no running tumbling, que são as acrobacias em movimento, né, que tem uma corrida para fazer a acrobacia. Os stands, que são as elevações. O regulamento traz do nível 1 ao 4. Como é modalidade de recreação, gente, eu peguei esse regulamento, mas tem até chegar no nível 7, tá bom? Mas geralmente o nível 7 ele está mais presente nas equipes competitivas, né, porque é um nível mais alto para a competição. Então, no regulamento aqui da organização Varsity, vocês conseguem encontrar tudo o que vocês precisam saber sobre as normas de segurança. E aqui embaixo tem o glossário. Vai explicar termo por termo do cheerleading, o que significa cada palavra, cada coisa que vocês vão ver no regulamento, que não vai estar lá explicado no meio, lá no final no glossário vai estar explicadinho termo por termo, para que você, treinador, professor, possa compreender e passar corretamente para os seus atletas, para os estudantes.
Então, aqui tem todos os termos. Particularmente, eu traduzi esses termos. Então, nós temos aqui, eu irei apresentar para vocês rapidamente. Vou abrir aqui para vocês aqui habilidades nível 1, para que vocês possam observar. Eu traduzi, já que a língua materna do cheerleading é o inglês, e como nós vimos nos dois sites, as normas de segurança, sejam na Federação Norte-Americana de Cheerleading ou na organização Varsity, tá tudo em inglês. Então, eu pessoalmente traduzi para o português para que eu pudesse orientar os meus estudantes, atletas, corretamente durante o projeto. Então, eu traduzi aqui os termos, as orientações, para que eu tivesse mais consciência do treinamento, o que eu preciso fazer para orientar corretamente durante as atividades do projeto. Então, você, professor que tem interesse, se não tiver o conhecimento em inglês, tiver dificuldades em algumas coisas, pode usar o Google Tradutor, o que você tiver de recurso para traduzir, para que você possa orientar corretamente seus estudantes. Outro site que eu quero mostrar para vocês que orienta a prática dos líderes de torcida, a prática desse esporte, é a União Internacional de Cheerleading, né? Essa organização, ela também traz uma série de orientações para quem quer estar em contato com esse esporte. Então, aqui já menciona que são mais de 116 nações que fazem parte dessa organização. Essa organização, o Brasil participa também desses eventos, ela participa dos campeonatos que são organizados por ela. E aqui tem as orientações. Dessas orientações, aqui no menu do site, vai explicar certinho para vocês. Eu dou um destaque para o glossário de termos. Assim como tem no Varsity, no regulamento, tem os termos, na União Internacional de Cheerleading também tem explicadinho. E tem o vídeo, que é muito importante para nós, professores. Precisamos disso para organizar melhor nosso treinamento e estamos principalmente iniciando o contato com o esporte. Tem não só a tradução do termo, mas tem os vídeos, tem as imagens para que a gente possa entender melhor o que aquilo significa. Então, quem está iniciando, eu recomendo entrar nesse site para se orientar melhor. Agora vamos para os sites em português, né, as orientações na nossa língua, na língua portuguesa. O site, o canal que eu utilizo bastante é esse canal chamado Tier 1 Channel, que ele organiza, traz o cheerleading no Brasil, as competições do nosso país. Ele traz algumas orientações explicativas sobre o esporte. Então, aqui embaixo, nesse canal do YouTube, vocês vão encontrar algumas explicações. Então, aqui, por exemplo, nesse vídeo tem as rotinas, como que funciona a organização de quem pratica cheerleading, como que é o dia a dia do atleta, quais são os custos para quem quer praticar esse esporte, acampamento de cheerleading, quem quer aprender mais, onde você pode ir, como que funciona, o que acontece nesses acampamentos para quem quer aprender, o que é ser cheerleading, o que significa partner stand. Nesse canal do YouTube você vai ter uma introdução na nossa língua, no português. Então, é um canal que eu tenho utilizado há pouco tempo, depois que criaram, eu conheci esse canal e tem me ajudado bastante. Quando eu não entendo, às vezes, algumas coisas na língua inglesa, eu vou nesse canal em português para nos ajudar a desenvolver melhor o nosso projeto. E nós temos também a União Brasileira de Cheerleading, que eu irei mencionar daqui a pouco. Esse canal do YouTube, ele também traz várias orientações sobre o cheerleading. A diferença dele para o Tier 1 Channel é que Tier 1 Channel está mais atualizado, né? Nós temos competições aqui de 2021, por exemplo, né? E da União Brasileira de Cheerleading, os vídeos já são mais antigos. A rede social, outra rede social dessa União Brasileira de Cheerleading é mais atualizada, né? Mas aqui no YouTube,
Nós temos também orientações sobre como praticar o cheerleading no nosso país. Como eu estava mencionando sobre o Brasil, né, essa União Brasileira de Cheerleading, ela foi criada no ano de 2007, em São Paulo. Ela foi criada para orientar os praticantes. Como eu mencionei para vocês, a maioria das coisas estão em inglês. Né? É um esporte relativamente novo no Brasil. Né? Nós temos aí 15 anos de União Brasileira de Cheerleading. E os Estados Unidos têm, né, 130 anos de cheerleading. É uma diferença de tempo muito grande. Então, no nosso país, em 2007, essa União Brasileira de Cheerleading ela foi criada para orientar os praticantes aqui no Brasil. Essa organização, ela une, né, vários projetos, várias equipes espalhadas no nosso país. É muito importante ter essas instituições, essas organizações, para dar um norte, né, principalmente para quem está começando. Então, no Brasil, ela foi criada em 2007. Mas eu já falei para vocês de quando foi criado o cheerleading, por que ele foi criado, por quem ele foi criado. Já falei para vocês quando que as mulheres entraram nesse esporte. Está faltando agora eu mencionar o que é preciso fazer, então, para praticar o cheerleading. Eu já falei que tem normas de segurança, né, também, mas o que precisa saber fazer para animar uma torcida? Bom, para animar uma torcida, volto a mencionar que eu estou falando de 3 modalidades em específico. Modalidade All Stars, recreação e escolar. É preciso, para ser líder de torcida, aprender habilidades individuais. Movimentos, são movimentos de braço, que vocês verão no vídeo 3, saltos, acrobacias e dança tir. Então, todo atleta precisa aprender essas habilidades individuais. E também as habilidades coletivas, aí é o grupo junto que precisa executar. São as elevações, os estantes. As elevações são estruturas em que uma pessoa fica no topo. As pirâmides, que são elevações conectadas, como a gente vê na segunda imagem. E os lançamentos, temos aqui na terceira imagem. Os lançamentos é quando, na estrutura que tem uma pessoa no topo, as bases lançam essa pessoa do topo e recuperam ela segurando nos braços antes dela tocar o chão. Então, pessoal, quem pratica cheerleading precisa desenvolver essas habilidades, tanto individuais quanto coletivas. Vamos agora para a nossa revisão. Qual é o país de origem do cheerleading? É os Estados Unidos. Esse esporte surgiu lá na América do Norte. Qual foi o ano de criação? Foi em 1877, lá na Universidade de Princeton. Então, inicialmente, no esporte universitário. Cheerleading é o esporte dos líderes de torcida, ou animadores de torcida. Inicialmente, esse esporte era praticado apenas por homens. As mulheres só começaram a praticar o cheerleading em 1940, quando os homens foram para as guerras. Quais são as modalidades do cheerleading que nós vimos neste vídeo? São as modalidades All Stars, são atletas, equipes competitivas. Lembram lá? São equipes especializadas em competições. A modalidade de recreação, que não tem a preocupação em competir, está ali para animar uma comunidade, animar um bairro, fazer apresentações em escolas, em festivais, mas não tem a preocupação com competição. É só para animar o evento ali que eles estiverem se apresentando. A modalidade escolar
essas equipes dentro de escolas de educação básica e também equipes universitárias. Então, lembram lá? Toda vez que vocês ouvirem falar em cheerleading escolar, a gente está pensando nos dois níveis de ensino, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Nós temos também a modalidade Pro Cheerleaders, que são as dançarinas profissionais, que se apresentam em ligas esportivas, seja de futebol americano, seja de basquetebol, de hóquei, de vôlei. Elas se apresentam em ligas esportivas. E essa modalidade, inclusive, eu não mencionei no momento anterior, ela não é trabalhada nas escolas. Por quê? Porque ela é voltada para a ideia da sensualidade, né? É para animar a torcida, mas as dançarinas profissionais, elas trazem essa ideia do sensual. E isso não acontece nas escolas. Quando vocês forem assistir uma apresentação escolar da educação básica, vocês não verão isso. Por isso que na modalidade Pro Cheerleaders, vocês sempre irão ver pessoas maiores de idade, né, acima ali dos 18, dos 21 anos, praticando essa modalidade. E vocês verão em partidas de ligas profissionais mesmo, ligas de atletas com muita experiência, assim como a dançarina. Ela é uma dançarina profissional, ela tem muita experiência, os atletas para quem elas estão ali se apresentando também são. Então, essa modalidade, ela é para maiores de idade, tudo bem? Só fazendo essa adição aí no comentário que eu não havia mencionado anteriormente. Nós vimos também que, para praticar a modalidade All Stars, modalidade de recreação e modalidade escolar, foram criadas as normas de segurança em 1987, certo? Essas normas de segurança organizaram o esporte em 7 níveis. Então, nós temos o nível 1, que é o nível mais básico, e nós temos o nível 7, que é o nível mais avançado. Quais são as organizações que orientam a prática do esporte? Nós vimos que tem a Federação Norte-Americana de Equipes All-Stars, certo? Então, é a organização que orienta as equipes de competição, né, as equipes especializadas em competir. Temos também a Federação Internacional de Equipes All-Stars, então orienta não só dentro dos Estados Unidos, né, mas orienta o mundo como um todo em como praticar o cheerleading. Nós vimos, inclusive, que tem mais de 116 países, né, que fazem parte dessa federação internacional. Nós temos também o Varsity, que é uma organização que traz essas normas, essas regras, mostrando o que cabe a cada nível, o que é esperado no nível 1, o que é esperado no nível 2, o que é esperado no nível 3, assim por diante. Então, o Varsity ele vai trazer todas essas orientações. Nós vimos também sites que podem ajudar, além dessas organizações, o site da Cheer Union, que é a União Internacional de Cheerleading, certo? Então, lá vai ter o glossário com vídeos, podendo auxiliar os professores, treinadores em como trabalhar, vendo lá exatamente o que significa o termo utilizado e qual movimento deve ser executado. E temos, além disso, os canais do YouTube, que nos ajudam, que são Cheer One Channel, que é um canal brasileiro, apresentando as competições de cheerleading no Brasil, apresentando em português o que cabe ao esporte, quais são as habilidades, o que acontece em acampamento, como que é a rotina de um atleta. Tudo isso nesse canal brasileiro vocês conseguem encontrar de forma atualizada. É um canal que está sempre publicando, está sempre orientando quem gosta do cheerleading, quem tem interesse e curiosidade. Eles têm uma série de vídeos para nos orientar, para apresentar esse esporte para a gente. Temos também a União Brasileira de Cheerleading, que é outro canal no YouTube, que é dessa organização brasileira.
Não é um canal muito atualizado, né? Mas ele tem as orientações em como praticar o cheerleading em português, ok? Outra questão que nós vimos foi que no Brasil foi criada em 2007 a União Brasileira de Cheerleading, que é uma organização para orientar todos os praticantes de cheerleading no nosso país. Então, no Brasil, o esporte ele se organizou dessa forma a partir de 2007. É lógico que havia já um movimento de cheerleading uns anos um pouco antes, mas em 2007 que foi criada essa organização. E por fim, nós vimos o que é preciso saber fazer para praticar o cheerleading nas 3 modalidades que eu já mencionei. All Stars, que é a competitiva, escolar, para equipes da educação básica e universitárias, e as equipes de recreação. É preciso aprender as habilidades individuais, movimentos, são os movimentos de braço que nós veremos no vídeo 3, saltos, acrobacias e dança tir, e as habilidades coletivas, as elevações, as pirâmides e os lançamentos. Essas informações foram retiradas principalmente dessa apostila, a apostila da professora Sara Souza, que é uma treinadora de cheerleading no nosso país. É uma apostila focada em quem está começando com cheerleading, quem quer ter uma ideia geral sobre esse esporte. Tem várias imagens, tem links para vídeos, para que vocês possam se orientar. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais do cheerleading, aprofundar, eu passei bem o básico aqui nesses 40 minutos. A apostila é muito boa para quem está começando. Tem tudo explicadinho, ponto por ponto. Tudo bem? Para quem gosta de material físico, né? Para dar uma lida, para poder riscar, marcar o que está aprendendo. Essa apostila ela é muito boa, valorizando aí o trabalho de uma brasileira com cheerleading no nosso país. Porque, como eu disse para vocês, a gente encontra muito mais coisas em inglês. Então, quando a gente encontra uma coisa em português sobre esse esporte, é importante valorizar, reconhecer e utilizar, né? Utilizar no nosso dia a dia. Bom, pessoal, essa foi a introdução ao cheerleading. Espero que vocês tenham conseguido aprender mais sobre esse esporte e, quem sabe, ter despertado o interesse para desenvolvê-lo onde você está. Então, te esperamos no vídeo 3. Até lá!